Olá, meninas, meninos, professor Cirineu. Eu vou continuar aqui falando sobre movimento vertical, lançamento vertical para cima. No vídeo anterior, a aula anterior, eu mostrei para vocês as principais características, as funções horárias, as equações que determinam movimento vertical. Considerando que o movimento vertical aqui, o lançamento vertical para cima é um movimento retilíneo, então eu utilizo aquelas equações horárias do movimento retilíneo e nós estamos desprezando a resistência do ar. Então veja, nesse exemplo eu não tenho a resistência do ar. Sem resistência do ar. Sem resistência do ar, gente. Então, considere que o movimento está sobre única e exclusivamente ação do campo de gravidade, a aceleração gravitacional, próximo à linha da superfície da Terra. Nós vimos que o campo de gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu estou arredondando para 10 para facilitar aqui a nossa análise, Então, nesse exemplo, eu quero encontrar tempo que vai demorar para o objeto chegar na altura máxima, altura máxima, eu não conheço a altura máxima. Então, consideramos o movimento vertical, ele está sendo lançado desse ponto, com a velocidade inicial de 30 metros por segundo. Eu considerei esse ponto aqui o meu nível de referência, tá? Então, aqui é minha referência. Eu estou considerando aqui o nível 0, o ponto de nível 0, onde eu considero aqui a minha referência, Considero aqui o ponto de contagem, Ele vai percorrer um espaço, vai se deslocar verticalmente em linha reta para cima até chegar numa altura máxima. Então aqui eu tenho o meu H máximo. O H representa a altura no movimento vertical. Pode utilizar também o Y. Alguns livros usam a nomenclatura que é o Y. Não tem problema. Nós podemos utilizar essa nomenclatura. Então o H máximo, neste caso o H máximo é a altura máxima. Nesse problema eu tenho alguns dados informados que eu atribuí, que é a altura em ponto de referência 0, então aqui é o meu nível 0, ele foi lançado com 30 metros por segundo. Notem que o movimento é vertical para cima e a gravidade age contra o movimento, a gravidade é vertical para baixo, ela atua no sentido da Terra, para o centro da Terra. Então aqui nesse caso ela está, nós dizemos que essa grandeza, a gravidade, nós não falamos ainda em vetor, mas o vetor ele tem módulo, direção e tem sentido. Então a gravidade tem um módulo, que é o 10 metros por segundo ao quadrado, a direção é vertical e o sentido é para baixo. A velocidade, o sentido é para cima numa direção vertical. A gravidade em direção vertical para baixo, então atua contra o movimento. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que o movimento é retardado, desacelerado, retardado. A gravidade vai atuar de tal forma que ela retarda o movimento. A cada segundo, nós vamos ter uma redução de 10 metros por segundo na velocidade. Então, ela vai reduzindo a velocidade até chegar num ponto onde a velocidade vai ser 0. Notem que eu comecei aqui a velocidade 30. Então, depois de 1 segundo de lançamento, aqui a velocidade vai ser 20. Depois de 2 segundos de lançamento, a velocidade vai ser 10. Depois de 3 segundos, a velocidade vai ser 0. Isso foi colocado propositalmente para mostrar que na altura máxima a velocidade sempre é 0, sempre é nula. Não para instantaneamente, demora algum intervalo mínimo de segundo e o movimento de descida, notem que aqui em 2 dimensões eu não consigo desenhar uma parábola, mas suponha que o objeto ele volta, então nesse ponto a parábola é a altura máxima.
ela vai retornar e chegar no mesmo ponto com a mesma velocidade. No retorno, a velocidade é igual, só muda o sinal para indicar um sentido diferente, né? Bom, então nesse caso aqui desse problema, que é o movimento vertical, notem aqui a direção, né, vertical, eu vou colocar aqui a pergunta. Ele está pedindo aqui para nós determinarmos a altura, o intervalo de tempo, né, para atingir a altura máxima. Então eu quero descobrir o intervalo de tempo e a altura máxima. Então a pergunta é encontrar o tempo e a altura H máxima. Lá no estudo do movimento variado, eu mostrei as equações horárias para vocês, para a altura, não? Para a altura é a mesma equação horária do movimento variado, só troca o S, né? Troca o H pelo S. O H0 é a altura inicial, o H é a altura máxima, a altura no intervalo de tempo que eu desejo, a velocidade inicial multiplica o t e esse sinal indica que é um movimento de subida. Tá? Menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E para a velocidade, nós temos essa função horária que ela depende do tempo, não é uma função horária de velocidade que depende do tempo. A altura depende do tempo. A altura do segundo grau é velocidade de primeiro grau. Aqui tem um escondidinho, né? Então, indica que eu tenho a velocidade final igual a velocidade V0, que é inicial, menos o g da gravidade, vezes o t ao quadrado, vezes o t, né? Porque aqui é primeiro grau. E quando eu tenho uma função que não depende do tempo, eu chamo essa equação de Torricelli, né? A função de Torricelli do matemático italiano, ele isolou a variável t, substituindo a variável t isolada aqui na função na altura, né, e fazendo todo o cálculo, a álgebra, ele chegou nessa equação aqui. Então a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, vezes a altura. Então a altura é o que eu quero descobrir, né? A altura máxima eu quero descobrir. Então nesse caso aqui, do problema, eu vou utilizar essas duas funções, né? A função da altura, que depende do tempo, e a função da velocidade, que depende do tempo. No problema adotado aqui, no problema que nós temos de dados, né, para encontrar o t, eu tenho aqui esses dados, né? Tenho o H0, que é 0, que é a altura inicial, o nível de referência, velocidade igual a 30 metros por segundo, gravidade em módulo 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade no alto, geralmente os problemas não vão te dizer que a velocidade na altura máxima é 0. Você tem que supor, você tem que deduzir que nesse ponto de altura máxima a velocidade é 0. Tá? Então nós vamos determinar primeiro a variável t. Vou utilizar a função horária da altura, né? Vou utilizar, para a variável t, eu vou usar a função horária da velocidade. A velocidade eu tenho na altura máxima é 0, a velocidade inicial é 30 metros por segundo e a gravidade é 10. Aí eu consigo descobrir a variável t. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a substituição, velocidade final 0, velocidade inicial 30, gravidade 10. Esse sinal indica que é um movimento de subida. A gravidade negativa atua contra o movimento, então retarda o movimento. Vezes o t. Então eu vou ter que isolar essa variável t aqui para descobrir o valor dela. Note que aqui eu tenho uma operação que é a multiplicação, é um produto. Se eu mexer com o t, eu tenho que levar o 10 junto. Então tudo que tem letra vai para um lado e o que não tem letra fica do outro lado. Uma regrinha da matemática, né? A variável t eu quero... Então eu vou isolar a variável t, gente. Eu vou isolar a variável t ali e vai ficar assim. Ó. O t de um lado estava negativo, então para o outro lado ele vai ficar positivo. Veja que eu estou fazendo aqui, ó, de um lado
estava negativo, o 10t, passei para o outro lado, né? Ficou positivo. E o 30 continuou do outro lado da igualdade. Isso fica... Como eu quero encontrar o t, então eu passei o 10, estava multiplicando, passei dividindo. Tá? Então vai ser dividido o 10 aqui. E deu 3 segundos. Então o tempo de subida é 3 segundos. Agora nós temos que encontrar a altura. É a segunda parte da pergunta, né? A altura. Como nós encontramos o tempo, nós vamos utilizar a função horária do espaço. Nesse caso, a altura. Eu encontrei a variável t, então eu vou usar essa função que depende do tempo. Eu poderia utilizar a função de Torricelli, tá? Eu poderia utilizar, mas eu não vou utilizar. Vou utilizar a variável t, porque nesse caso eu encontro o h. Então, substituindo ali, o h0 é 0. A velocidade inicial é 30. O tempo nós acabamos de encontrar, a variável t eu acabei de encontrar, é 3 segundos. Substituindo, então, nós vamos ter h, a altura. A altura inicial é o 0. A altura inicial 0. Mais velocidade inicial 30. Tempo de subida. Eu só estou tratando da subida, não a subida e a descida. Então, subida 3. Menos, porque o movimento é de subida, né? A gravidade atua contra. Aqui eu esqueci de colocar o 2 embaixo, né? Sobre 2. 10. 10 é a gravidade. 10 é a gravidade, o g é 10. O tempo tem que cuidar que ele é ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Então, fazendo as contas aqui, nós vamos ter o 0 sai da função, não vai ter efeito na resolução. Tem uma multiplicação, então eu multiplico, elevo ao quadrado, divido e depois, no final, eu vou subtrair, tá? Então, operações... Então, 90, 3 vezes 30, 90, menos 10 vezes 9, dividido por 2. Então, o H vai ser igual a 90 menos. Notem que aqui, o 10 vezes 9 dá 90. 90 dividido por 2 dá 45. Certo? Eu vou até levar aqui, ó, 90 menos 45. 90 menos 45, então, aqui 90 menos 45 é 45 metros de altura. Então, olha só. Lembrem dessas operações, os alunos têm alguma dificuldade nas operações matemáticas pelo treino, né? Primeiro eu resolvo a potência, multiplico, divido, só no final aqui eu fui fazer a subtração, né? Multipliquei o 30 vezes 30, deu 90. Então primeiro multiplica ou divide e depois realiza a subtração ou adição, tá? Para não se perder. Então a pergunta era para encontrar o tempo e encontrar a altura. O tempo de subida é 3 segundos e a altura é 45 metros, tá? Então, a velocidade ela reduz de 10 em 10, mas a altura, o espaço que percorre no ar, não considera de 1 em 1 segundo, diminuindo a velocidade, tá? A velocidade ela atua com o t na potência 1. Já a altura é o t elevado ao quadrado. Então, isso aqui, a altura é proporcional ao tempo ao quadrado e a velocidade é proporcional ao tempo elevado na potência 1. Então, é proporcional ao t. Tem que cuidar porque vai dar valores diferentes a partir do intervalo 2 de segundo, né? Então, eu fico por aqui. Até a próxima aula.